Olá moçada, espero que todos estejam bem aí, vocês, seus familiares, nesse período tenso que estamos vivendo, mas que depende de cada um de nós cumprir sua parte, que é ficar em casa, manter a limpeza geral. E nesse meio tempo, para não perder o fio da meada, a gente vai dar continuidade a alguns assuntos, inclusive de maneira que vocês possam terminar a lista de exercícios e dar prosseguimento aos estudos, o conteúdo que tem no livro e coisas extras que a gente vai ver ao longo do ano. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre equações literais, que é um assunto que eu já comentei na última segunda-feira com os alunos que compareceram à aula. Mas estou gravando uma outra aula disso aqui, principalmente para aqueles que não puderam ir, que já estavam, de certa forma, aí no confinamento que a situação nos obriga a ficar. Bom, equações literais são equações que possuem, além da incógnita, geralmente a gente usa o x, mas pode ser qualquer letra, possui mais uma variável ou letra ou incógnita que a gente chama de parâmetro, ok? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente dar uma olhada aqui e observar que no fim das contas uma equação literal praticamente é uma fórmula, tá? Então um exemplo tem a ver atualmente com o contexto, é o dólar altíssimo, tá? Esse aqui não é o valor do dólar turismo ainda, é o valor fixo lá da tabela, o turismo é muito mais alto que esse aqui. Então imagina que eu precise comprar dólar e eu sei que ele está custando hoje R$5,01, quanto que eu vou gastar em reais? Então aqui é a minha incógnita e aqui é o parâmetro. Por quê? Conforme eu modificar a quantidade de dólar que eu comprar, vai alterar a quantidade de reais que eu vou gastar. Fórmula de Bhaskara que vocês estão usando o tempo todo é também uma equação literal, a incógnita é o x, o a, b e c são os parâmetros, porque conforme eles variam, eu vou tendo valores diferentes para o x. Fórmula que relaciona temperatura medida na escala Fahrenheit e temperatura medida na escala Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil e quase todo o universo usa. Fahrenheit é uma coisa mais, principalmente hoje dos americanos, alguns poucos países do mundo usam, preferem não usar o sistema internacional. Então eu tenho uma fórmula que relaciona, ou seja, se eu pegar uma temperatura em graus Celsius e jogar aqui, vamos supor hoje está fazendo, sei lá, 28 graus, e jogar aqui, eu descubro essa temperatura na escala Fahrenheit. É a mesma temperatura, só medida em escalas diferentes. Eu já comentei um pouco sobre isso com vocês no ano passado. A incógnita seria o F, o Fahrenheit, o parâmetro seria o grau Celsius. Conforme ele vai alterando, vai me dando temperaturas diferentes na escala Fahrenheit. Ok? O último aqui é uma fórmula que vocês vão usar em física, que fala de queda livre. Queda livre é quando um corpo é solto e vai até o chão. E desconsiderando-se a resistência do ar, seria no vácuo, no caso, tá? Que relaciona a altura, gravidade e tempo. Tudo bem? Então aqui a altura seria a minha incógnita, gravidade e tempo seriam os meus parâmetros. Muito bem. Então, conforme eu falei, equações literais, uma equação literal, se além da incógnita, que quase sempre nesse estudo nosso no nono ano é a letra x, ela tiver mais variáveis que a gente chama de parâmetros. Eu vou resolver aqui com vocês alguns exemplos. Vocês vão ver que não tem lá muita diferença do que a gente está fazendo. Obviamente, preciso ter alguns cuidados a mais. A primeira coisa que a gente vai treinar aqui é a identificação dos coeficientes, que é onde geralmente vocês têm alguma dificuldade. Então eu tenho aqui coeficientes A, B e C. Normalmente, como eu teria numa equação de segundo grau daquela simples que a gente já estava fazendo, o A é 1, o B é o menos 9 e o parâmetro vem junto, m, e o C, 20m ao quadrado. Essa aqui eu poderia jogar na fórmula, eu não vou jogar na fórmula ainda. Equação literal, sempre que a gente puder utilizar fatoração, soma e produto, fator comum em evidência, agrupamento, diferença de quadrados, o que der para a gente usar é interessante, porque a gente ganha tempo, tá? Então aqui, por exemplo, se eu desconsiderar o m e o m quadrado, eu percebo que dá para usar soma e produto. E os números que somados dão menos 9 e 20 é menos 4 e menos 5. Aliás, somados menos 9 e multiplicados 20, né? O produto tem que ser 20. Então eu teria isso aqui, ó. A gente já fez bastante disso aqui sem o parâmetro, então não tem grandes problemas. Um produto que resulta em zero, o primeiro fator tem que ser zero, o segundo fator tem que ser zero, ou até os dois, tá? Aquela estratégia que a gente vem usando sempre já me dá aqui a solução da primeira equação literal que a gente vai fazer hoje. Então meu conjunto de solução 4m
e 5m, sem grandes problemas. Tá ok? Muito bem. Como que eu sabia que aqui a minha variável era o x? Porque está falando lá no enunciado. De repente eu poderia ter o mesmo tipo de problema com a variável sendo o m. Tá? Isso não é problema algum, a gente só troca o ponto de vista. Mas, como eu falei, quase sempre a variável vai ser x. Muito bem. Segundo exemplo. Uma equação também de segundo grau, na variável x, ela está um pouquinho bagunçada. Vamos colocar em ordem. Como é que eu sei que ela está em ordem? Aquela ordem padrão que a gente usa. Termo do x quadrado, termo do x, e o termo independente que não tem incógnita, eu vou jogar para o lado de cá, não esquecendo de fazer a troca de sinal. Operação inversa, ok? Muito bem, coeficientes aqui então. Coeficiente A é o 2, coeficiente B é o A, porque ele está junto com o x, coeficiente C, termo independente, menos 3A2. Aqui eu já não consigo usar soma e produto, porque eu não tenho aqui o coeficiente 1, que é o que eu preciso para tentar essa estratégia, ok? Também não é um trinômio quadrado perfeito, não possuo raiz quadrada de 2, não possuo raiz quadrada de menos 3A2. Então a gente vai partir aqui para a fórmula de Bhaskara, normalmente como já vinha fazendo. Calculo o delta. O que seria o delta? B quadrado menos 4AC. O B é A, é muito estranho falar que o B é A, mas é isso, o B é o parâmetro A, ok? Então A ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é menos 3A2. Cuidado com regrinha de sinal aqui, então 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24A2. O meu delta vai dar 25A2. Prossigo agora normalmente com a fórmula. X igual menos o coeficiente B, que é A, mais ou menos raiz do delta, que é 25A2, sobre 2A. Então, menos A, mais ou menos raiz quadrada de 25A2 é 5A, sobre 4. Então, x1 menos A mais 5A sobre 4. 4A sobre 4. Esse é o primeiro valor para o x. x2 menos A menos 5A sobre 4. Menos 6A sobre 4. Simplificando isso aqui por 2, eu tenho menos 3A sobre 2. Meu segundo valor para o x. Então, meu conjunto solução. Aqui, a resolução do segundo exemplo. Veja que não tem muito segredo, nenhuma pegadinha até agora. Indo para o terceiro exemplo. Pessoal, desculpa aí que o cachorro do vizinho aqui, ele é bastante participativo, tá? Então, ele vai participar provavelmente de todas as aulas que eu gravar para vocês aqui, porque ele late quase o dia todo, tá? Beleza. Aqui daria até para a gente separar os coeficientes bonitinho, ó. Esse aqui é o coeficiente A, que é 1. O coeficiente B seria o pacotão de todo mundo que está junto com o x, então tudo isso aqui, ó, coeficiente B. E o coeficiente C, aquele carinha que não possui x. Porém, se a gente de repente aqui fizer a distributiva do x e do sinal, a gente consegue usar uma estratégia que pode ser interessante para alguns de vocês. Então, como é que ficaria aqui? Menos, lembrando que quando não tem nada aqui é 1, ó. Então, menos 1 C, aí distribui o x, então dá menos cx. E menos com menos, mais 2dx. Ok? Então, distribuir aqui, só o sinal muda e o x eu distribuí normalmente para o C e para o menos 2d. É possível que alguns de vocês aqui já percebam, opa, de repente, será que eu consigo usar o agrupamento? Vamos testar. Às vezes não dá certo, a gente tem que partir para a fórmula de Bhaskara. Mas percebeu que dá para usar? É interessante, você ganha muito tempo. Para quem não se recorda da questão do agrupamento, vamos analisar. Eu faço primeiro pares ou trios. Aqui geralmente vai funcionar com pares. Tá? Isso na maneira mais básica de funcionamento do agrupamento. Vou analisar se tem alguém que ainda vai pôr em evidência nos pacotinhos separados. Então esquece o lado de lá, vou olhar só c quadrado menos cx. Vou colocar c em evidência. Então, x2 dividido por x dá x, cx dividido por x dá c. E aqui, se eu olhar com um pouco mais de atenção, eu vou notar que o 2d
é o termo em comum. Então, 2D dividido por 2D dá 1, só sobra o x. Então, 1x. E menos 2CD dividido por 2D, o menos vai ficar, porque menos dividido por mais dá menos. 2D com 2D dá 1 na divisão, sobra C. Eu sei que o meu agrupamento está indo bem quando eu resulto em valores iguais aqui, ó, nos parênteses. O último passo para finalizar o agrupamento, os carinhas que estão fora formam um pacotinho de informações, esse binômio que está aqui, e o que está dentro forma o outro pacotinho de informações. E aí isso aqui vira um produto. Observe que é o inverso, o oposto aqui da operação distributiva. Se eu fizer aquele chuveirinho, x vezes x, x vezes c, 2d vezes x e 2d vezes menos c, e desenvolver, eu volto ali no começo. Então, em uma prova, eu posso até tirar uma prova real e verificar se está correto o meu cálculo. Daqui para frente é a tática de sempre. Um produto que resulta em zero significa que o primeiro fator tem que ser zero, o segundo fator também tem que ser zero. E aí a gente resolve normalmente. Então, o conjunto solução menos 2D e C. Ok? E o último exemplo, que vai surgir aqui uma coisa que eu sei que todo mundo adora desde o ano passado, que é quando eu possuo variável embaixo e eu preciso fazer a condição de existência. Então, qualquer coisa que eu queira fazer nessa equação aqui só vai ser possível desde que os denominadores, no caso o A e o B, não sejam zero. Daqui para frente, completo com 1, tiro MMC, AB, MMC tranquilo, AB dividido por 1 dá AB vezes x quadrado, AB x quadrado. AB dividido por A dá B vezes BX, B ao quadrado x. AB dividido por B dá A vezes AX, A ao quadrado x. E por último, AB dividido por 1 dá o próprio AB vezes 1 AB. Bom, posso desconsiderar a parte de baixo e vamos trabalhar agora com a equação resultante no numerador. A gente tem aqui então uma equação de segundo grau, eu sei por conta do x quadrado, minha variável ainda é o x, só que ela está um pouco bagunçada. Então vamos botar a ordem na casa aqui, ó. A, B, opa, me desculpa que tem um errinho, vamos corrigir isso aqui rapidamente. É o x que é ao quadrado, né? Então, ABx2 mais B2x, jogo o ao quadrado x para cá e o AB também. Novamente, eu posso tentar usar a tática do agrupamento, é um bom caminho, uma boa solução. Então, vamos partir e verificar se o agrupamento funciona aqui. Nesse primeiro carinha aqui, nesse primeiro pacotinho de informações, eu consigo colocar em evidência o B e o X. Então, quando sai o meu BX, eu vou ter AB dividido por B sobra A, X2 dividido por X sobra X. Mais B2 dividido por B dá B e X por X dá 1. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado com o sinal. Tá? Então, menos. Quem mais repete além do menos? O A. Então, menos A. E aí, cuidado com a regra de sinal agora, tá? Menos A2 dividido por menos A, menos por menos dá mais, então vai virar positivo aqui. O X, simplesmente eu copio, porque ele não tem parzinho. Menos dividido por menos vai dar mais. AB dividido por A, dá B. Opa, bom sinal, ó. AXB, aliás, AX mais B e AX mais B. Beleza? Muito bem, e agora? A gente pega os carinhas de fora, forma pra gente um pacotinho de informações, os de dentro, outro pacotinho de informações. Um produto que resulta em zero, então Bx menos A igual a zero, Bx igual a A, x igual a A sobre B. Normalmente eu teria que fazer a condição de existência, mas lá no começo eu já falei que B não pode ser zero, então o problema é resolvido. Agora, AX mais B igual a zero, AX igual a menos B, x igual a menos B sobre A. Também não preciso fazer a condição de existência do A, porque eu já fiz lá no começo. E aí como que vai ficar meu conjunto de solução? A sobre B e menos B sobre A, com um detalhe, desde que o A não seja zero e nem o B.
Ok? Bem, gente, com isso já dá para fazer lá o exercício 11 da lista, que era a última coisa que faltava eu explicar para aqueles que não foram na última segunda. Agora é questão de tentar, vai enroscar, mas assim, tranquilo, tá? Vão cuidando da saúde aí, fazendo com calma, estudando um pouquinho por dia. Quando a gente retornar, eu esclareço dúvidas, a gente remarca uma data. O momento agora não é de se preocupar nem com data, nem com nota. A gente vai, inclusive, aproveitando o tempo para não ficar preocupado com muita coisa, a gente vai dando alguma utilidade para esse tempo. E quando chegar o momento, pode ficar tranquilo que eu vou esclarecer dúvidas do que vocês enroscarem na lista. A gente vai vendo e não precisa se preocupar com isso, tá legal? Assim que passar alguns dias, isso aqui for postado, eu verificando que está funcionando tudo bem, eu gravo mais vídeos de outros assuntos, porque a gente vai continuar os capítulos aí do livro, devagarzinho, geralmente um vídeo por semana. Passo lá uma tarefa para vocês irem fazendo, para a gente aproveitar essa paralisação da melhor maneira que é possível, ok? Então, muito obrigado e até!